Boa tarde. Uma liminar expedida nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu o indicativo de greve dos policiais civis que estava marcada para a próxima quarta-feira. O recurso em que o governo do estado apresentou como argumento a crise na segurança pública foi acatado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Cláudio Rossi. O magistrado reconheceu os direitos da categoria, mas decidiu a favor do governo, que também alega, no momento, a falta de recursos em caixa para pagar a terceira parcela do reajuste salarial dos servidores da Polícia Civil. A greve da categoria, a partir do dia 25 de janeiro, que havia sido aprovada em Assembleia Geral, foi suspensa pela Justiça sob pena de multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. O Simpol informou que os policiais civis pretendem recorrer da decisão. Eu quero que fique bem claro que a Polícia Civil não está sendo oportunista, tendo em vista que esse movimento nosso começou em dezembro, antes mesmo das rebeliões na cadeia pública. E a Polícia Civil, ela está buscando um direito consagrado em lei, é um direito conquistado a duras penas pelo sindicato da categoria, que lutou juntamente com todos os seus membros. De acordo com a categoria, a lei estadual que trata da reposição salarial anual não foi paga em janeiro pelo governo do estado, como era previsto. Algumas reivindicações já haviam sido judicializadas. De vários pleitos que nós já estamos tentando negociar com o governador, muitos deles estão judicializados. Nós temos a cobrança, por exemplo, do ticket de alimentação que já está na Justiça. Nós já temos também a ação de extinção da quinta classe do delegado que está na Justiça. Nós temos ações de promoção que está na Justiça. Nós temos ações de retirada de presos de delegacias de polícia do interior que também já se encontram na Justiça. Então, sim, muitos desses processos eles já estão aqui já há um ano conclusos, precisando de uma decisão judicial. E outra decisão da Justiça, também desta quinta-feira, autorizou a realização de greve para a categoria dos rodoviários a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro. A decisão prevê que a categoria poderá parar até 50% da frota. Procurados pela nossa produção, o Sindicato dos Rodoviários confirmou o movimento paredista para a semana que vem e ainda levantou a possibilidade de uma paralisação neste sábado, já que a antecipação salarial dos trabalhadores ainda não havia sido paga até a tarde de hoje. A Defensoria Pública do Amazonas começou hoje um diagnóstico com as 64 famílias de detentos mortos no massacre em Manaus, que poderão ser indenizadas pelo Estado. As famílias de detentos mortos no massacre em Manaus começaram a ser cadastradas para depois dar entrada no processo de indenizações por meio da Defensoria Pública do Amazonas. A Defensoria Pública precisa fazer o levantamento de cada situação familiar. Então, nós precisamos fazer o levantamento da documentação de cada ente familiar e saber se o número de dependentes ou de familiares é o encerrado e limitado para que a gente possa fazer o pedido de reparação. Como o Estado já reconheceu que é responsável pelos prejuízos, o papel da Defensoria Pública é identificar quem são esses dependentes e beneficiários. É isso que está sendo feito hoje com o levantamento dessas famílias. A Defensoria Pública defende que o governo do estado pague R$50 mil a cada uma das 64 famílias de presos mortos em unidades prisionais da capital em rebeliões na primeira semana do ano, de acordo com precedentes judiciais. O valor total poderia chegar a R$3.200.000. Depois de cada processo ser analisado e encerrado, nós vamos encaminhar cada um desses processos com o parecer da Defensoria Pública sobre a reparação dos familiares à Procuradoria-Geral do Estado e aguardar o que foi estabelecido pela Procuradoria, que é as indenizações com base nos precedentes da STJ sejam concretizadas. Esses precedentes indicam um patamar na ordem de R$50 mil, é o que nós estamos esperando. Tomou posse na noite desta quinta-feira o novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão. A passagem de comando contou com a presença do governador do estado, José Melo. O novo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, tem 29 anos de trabalho na corporação. Desde 2014, ocupava o cargo de secretário executivo adjunto na Casa Militar do Governo do Amazonas e já foi chefe da Assessoria de Segurança Institucional do Ministério Público do Estado, além de comandante do Batalhão de Trânsito da PM. Davi Brandão substitui o Coronel Augusto Sérgio Farias, que estava no cargo desde junho de 2016. Nós vamos voltar
a viver dentro da hierarquia e disciplina, que são os nossos pilares, né? E em cima disso, para que nós possamos prestar um serviço de qualidade à população, melhorando a qualidade também dos equipamentos, do próprio fardamento do nosso policial. O governador do estado, José Mello, participou da solenidade de passagem de comando e falou sobre as promoções da categoria que estão temporariamente suspensas. O nosso governo tem um compromisso com a Força Tática e a ROCAM, que são as duas unidades de elite da polícia no combate mais duro, né? E eles estão mal alojados hoje. Então nós vamos iniciar a construção desses dois quartéis, vamos ficar um do lado do outro, mas vamos iniciar a construção e fazer isso numa parte estratégica da cidade de Manaus, que eles possam se deslocar para qualquer canto da cidade de Manaus na eventualidade de ter que intervir. José Mello anunciou ainda obras de infraestrutura para a ROCAM e mudanças na aquisição de produtos da Força Tática. Em abril vem o dinheiro da repatriação e eu vou usá-lo inteiramente para isso e também para fazer a promoção da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, retroagindo a data correta, como a escalonamento retroage a janeiro também. Vamos pagar aí a diferença em 12 vezes e aí o salário já de acordo com a nova promoção. Ainda tomaram posse nesta quinta-feira o coronel Walter Cruz como subcomandante-geral da PM e o coronel Domingos Sávio de Souza, que permanece no cargo de chefe de Estado-Maior da Polícia Militar. A diretoria do Instituto Federal do Amazonas, localizada a poucos metros da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na região central de Manaus, está com uma campanha na internet para pedir o fechamento da unidade, que foi reaberta este ano após a onda de violência nos presídios. Um prédio centenário que agora abriga quase 300 detentos que seriam integrantes da facção criminosa alvo dos ataques dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim e unidade prisional do Puraquequara nos 2 primeiros dias do ano. Apenas uma viatura da Polícia Militar tenta garantir a segurança na frente da unidade prisional, que havia sido desativada em outubro do ano passado por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pela falta de condições para continuar funcionando. A reabertura da cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, depois que 60 detentos morreram em confrontos entre facções rivais, deixou a vizinhança assustada. Na ocasião, o governo afirmou que não havia outra alternativa para o problema. Mas, segundo a diretora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, que fica perto da prisão, estudantes, professores e funcionários devem fazer um abaixo-assinado pedindo a desativação da cadeia pública devido à crise no sistema prisional. A instituição lançou uma campanha em razão da volta às aulas no dia 2 de fevereiro. É uma preocupação porque a gente acompanha as notícias pela mídia, a gente verifica que os presídios nos demais estados também estão tendo rebeliões e aqui também a gente não sabe como é que está essa situação, se já está realmente sob controle ou não, mas nós já estamos enviando um ofício à Secretaria de Segurança Pública e ao Governo do Estado pedindo a desativação da cadeia. Para a população, a sensação é de insegurança, como relata esse industriário que mora nas proximidades da cadeia pública no centro da cidade. A gente fica temeroso, né, com esse clima assim, né? Então a gente espera que algo melhore, né, que os governos possam tomar uma decisões, né, que sejam melhor, né, e que tenha mais segurança à população. Esse estudante que faz curso de férias também fala do medo, principalmente após a rebelião no dia 8 de janeiro, quando outros 4 detentos foram mortos na Vidal Pessoa. Muita gente depende dessa parada aqui para pegar ônibus, é a mais perto que tem nossa. Pode ter rebelião, eles podem fugir, entrar dentro da escola, a gente fica com essa certa insegurança. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária diz que o policiamento no entorno da Vidal foi reforçado desde a reabertura da unidade no dia 2 de janeiro e que a permanência dos internos ameaçados é provisória. Ainda de acordo com a SEAP, está prevista para o primeiro semestre desse ano a inauguração do Centro de Detenção Provisória 2, no quilômetro 8 da BR-174, para onde serão transferidos os internos que hoje estão na cadeia pública.
O governo tenta manter a ordem nos presídios amazonenses, retirando armas, celulares e drogas em poder dos presos. Nós já fizemos buscas em todas as grandes prisões da capital. Então isso já está mais ou menos sob controle. Claro, precisamos manter buscas constantes. A Força Nacional ajuda na segurança apenas no complexo penitenciário Anísio Jobim, localizado no quilômetro 8 da BR-174. As fortes chuvas que têm atingido a capital neste início de ano têm causado grandes estragos. Moradores que vivem em áreas de risco temem perder as casas. Alguns locais considerados vulneráveis já começam a receber obras emergenciais para conter as alagações. Francisco está construindo outra casa um pouco mais longe da área de risco onde ele mora atualmente. Às margens do Igarapé Cachoeira Grande, no bairro São Jorge, ele teme perder tudo. Totalmente por fundo, né, para dentro d'água. Aí eu tô lutando aqui para frente por causa do meu filho que tem que ir para a escola, aí eu tenho que se mudar todo ano, aí fica complicado. Quem mora próximo ao Igarapé do 40 se arrisca a passar nesta ponte que liga o bairro da Betânia ao bairro da Raiz, na zona sul da capital. A ponte está assim desde a última forte chuva. Sexta-feira que aconteceu que a chuva forte, a correnteza forte, que levou tanto a ponte como a terra, que levou a metade das casas e que acabou derrubando algumas casas ali para trás. Dona Salete perdeu parte da casa e o local ainda corre o risco de desmoronar. Rapidinho a água que veio de lá desabou, foi tudo. A próxima pessoa que vir vai desabar isso aqui todinho de novo. Quem vive aqui sabe bem o perigo que passa. Porque as casas, a maioria, né, já caíram, né? Só que a minha não está assim muito na beira do Igarapé, né? Mas está próximo. E o medo nós já estamos, todo mundo já está até se retirando daqui da beira. Todo mundo já está se afastando. Um dos responsáveis pela retirada desses moradores de áreas de risco é o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. Em dezembro do ano passado, foi inaugurado o complexo viário Presidente Dutra, que liga a ponte do São Raimundo até a Avenida Caco Caminha, no bairro da Glória. Nessa área do Igarapé do 40, as obras de revitalização já começaram. Mas, de acordo com a Defesa Civil Municipal, quase 29 mil casas ainda permanecem em áreas de risco. Um longo trabalho para retirar todas as famílias que vivem nessas áreas e que vai depender de grandes investimentos e planejamento. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto com possibilidade de chuva e trovoadas. Temperatura mínima 24 e a máxima de 30 graus. A mesma previsão para o município de Benjamin Constant, onde as temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Já em Lábrea, o dia amanhece nublado a encoberto com presença de ventos fracos a moderados. Temperatura mínima 22 e a máxima 32 graus. Em Codajás, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Neste sábado, dia 21 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nesta quinta-feira, um seminário sobre o assunto foi realizado na capital e o resultado foi a indicação para a criação de uma delegacia para apurar atitudes de preconceito. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual foi um dos temas levantados no seminário Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa, realizado nesta quinta-feira na reitoria da Universidade do Estado do Amazonas. Essa delegacia, ela vem corroborar como uma atividade concreta na defesa dos direitos das minorias, né, que hoje passam sim pelo sistema policial e judicial, mas terminam sendo penalizados por outros crimes, uma vez que não há visibilidade e alguns deles também não estão tipificados no Código Penal. Atualmente, as denúncias de crimes de preconceito racial e intolerância religiosa são registradas nas delegacias da capital e do interior. O problema está na ausência de registros desses dados. Com uma delegacia específica, esses crimes poderão ser melhor tipificados. Todos os 20 DIPs da capital e também as delegacias do interior do estado recebem esse tipo de tipificação
de denúncia com relação à tipificação desses crimes. Porém, muitas vezes a autoridade policial, em verificando que eles não têm previsão e registro no SISP, que é o Sistema de Informação da Segurança Pública, onde estão colocados os crimes que têm respaldo constitucional e já estão regulamentados por lei, eles terminam não registrando com esses indícios. Passar um carro para um novo comprador ficou mais fácil. O Detran Amazonas divulgou na manhã de hoje o lançamento do registro automático para o nome do novo comprador do veículo. O sistema funciona por meio da comunicação eletrônica de venda de veículos e pode ser realizado no ato da assinatura da firma ou reconhecimento em cartório de certificado de registro veicular. O automóvel é transferido automaticamente para o novo comprador. Esta agora é a única forma de comunicação de venda. A lei já prevê que ao vender um veículo, tanto o comprador quanto o vendedor tinham que se dirigir pessoalmente ao cartório para reconhecer as assinaturas, e neste momento agora o cartório vai proceder à comunicação de venda, isentando que o vendedor tenha que ainda ir no Detran concluir essa segunda etapa. A medida, que tem o objetivo de facilitar a transferência do veículo para o novo dono, foi possível por meio de um convênio entre o Detran e o Tribunal de Justiça do Amazonas. Só no ano passado, mais de 180 mil pessoas ficaram em débito com o Detran por não realizar a transferência. Não comunicar a venda de um veículo ao órgão estadual de trânsito, além de trazer complicações para o antigo dono, ainda é passível de multa, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. O vendedor vai ficar, a partir de agora, isento de qualquer problema que ocorra com aquele veículo, do momento que ele vier ao cartório, e o cartório faz esse comunicado no mesmo instante. Esse comunicado é feito via online. O cartório hoje tem um sistema que ele tem acesso ao sistema do Detran para fazer esse comunicado. Então, no mesmo momento que está sendo feita a transferência aqui, o Detran é comunicado. Na tarde desta quinta-feira, durante uma reunião na sede da Escola de Remo, localizada na praia da Ponta Negra, o secretário de Esporte e Lazer do Amazonas e o secretário de Esportes de Alto Rendimento do governo federal discutiram a revitalização do local. A ideia é pôr o Amazonas em local de destaque entre os estados com melhor desempenho nas atividades de alto rendimento. Para isso, foi apresentada nesta quinta-feira uma proposta de arrecadação de verba da ordem de R$1 milhão por meio de emenda parlamentar. Então, nós conseguimos, junto ao deputado Silas Câmara, uma emenda parlamentar de R$1 milhão, uma emenda que vai permitir a recuperação do centro de remo. Nós queremos fazer isso aqui, extensão da Vila Olímpica em relação aos esportes aquáticos, natação, canoagem, remo, e águas abertas e o triatlo. Então não tenho dúvida de que, viabilizando isso, nós teremos aqui a produção de grandes campeões. A iniciativa foi aprovada pelo presidente da Federação Amazonense de Remo, que não recebe atletas de alto rendimento desde 2010. Nós estamos resistindo aqui, nós estamos sem um remo de alto rendimento, sem um remo de competição. Hoje nós estamos apenas com um remo de lazer. Temos uma escolinha que funciona todos os dias, de terça a sexta-feira, pela parte da manhã, para crianças, pessoas de terceira idade, as pessoas que queiram praticar. E existe uma pequena atividade ainda que o pessoal frequenta, né? O secretário do Ministério do Esporte disse que o projeto é viável e falou ainda do potencial da cidade para a prática de esportes aquáticos. O lugar é excepcional, tanto para a prática do remo, como para a prática do triatlon, para a natação em águas abertas. Então, a sede da Federação de Remo fica num lugar extremamente positivo, benéfico, de fácil acesso para a população e que vai oferecer todas as possibilidades para o desenvolvimento dessas modalidades. Ouvir música alta dentro dos ônibus do transporte coletivo vai ser proibido em Manaus. A lei municipal que proíbe aparelhos sonoros dentro dos coletivos da cidade já foi sancionada e está em fase de regulamentação. Quem for pego descumprindo a regra pode pagar multa de mais de R$4 mil. Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Ouvir música sem os fones de ouvido incomoda muita gente nos ônibus. Quem precisa usar o transporte coletivo todos os dias reclama da situação. O fone de ouvido você vai usar, você vai ouvir o que você quer. Então você não vai ser obrigado a ouvir uma música que os outros não gostam de ouvir.
Acontecimento que esta cobradora conhece bem. Trabalhar, ter que passar o troco, autorizar a passagem nas roletas ao som de uma música incômoda, atrapalha o serviço e desvia a atenção. Incomoda, né? Ninguém é obrigado a escutar o que você está escutando. E principalmente tem pessoas que escutam no volume alto, né? Agora, os passageiros que costumam... De acordo com a Prefeitura de Manaus, a lei ainda carece de regulamentação e, apesar de ter sido publicada no Diário Oficial, ainda não tem data para começar a valer. Data que esse motorista não vê a hora de chegar. Para ele, assim que a lei passar a vigorar, fiscalizações devem ser feitas para que as pessoas possam cumpri-la. Se eles realmente quiserem que essa lei vigore, eles vão ter que colocar o quê? Segurança. Dentro dos ônibus, porque eu não vou sair da minha cadeira, entendeu? Para ir lá fazer cumprir uma lei. A medida é bem aceita pelas pessoas que já fazem uso do fone de ouvido. Este estudante muitas vezes se vê obrigado a usar o equipamento porque se sente incomodado pelos outros passageiros. Tem gente que entra com o celular botando muito alto no som, aí isso atrapalha muito para quem quer pegar uma viagem tranquila, quem sai do trabalho. A lei prevê que empresas responsáveis pelos ônibus afixem cartazes educativos para alertar a população. O documento agora segue para a Casa Civil para a elaboração da regulamentação. E agora o esporte. O Nacional Futebol Clube fez um jogo-treino na tarde de hoje no próprio CT do clube contra a equipe do Holanda. O amistoso serve de preparação para o Leão da Vila Municipal para a temporada 2017. Faltando pouco mais de um mês para o início da primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, o Nacional já começa a intensificar os trabalhos com bola para a temporada. Na tarde de hoje, o Leão da Vila fez um amistoso com a equipe do Holanda para afinar a preparação. Além do Amazonense, o Nacional ainda tem a Copa Verde. Com um orçamento apertado, o time investiu em jogadores locais ou que já atuaram por aqui, como o atacante Branco que jogava no Rio Negro. E foi dele o gol da equipe logo nos primeiros minutos de jogo. O técnico Aderbal Lana, que voltou para o comando do time no começo do mês, já começa a analisar as novas peças do elenco. Ele viu ainda no primeiro tempo a equipe do Holanda empatar a partida. Seguindo a preparação, o Nacional ainda deve fazer novos amistosos antes das competições para deixar o time bem entrosado e competitivo para 2017. Se viu aí o resultado de 1-1 no primeiro tempo e a partida terminou 2-1 para o Nacional. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até segunda-feira.